VGHF11, cara, comenta aí já se você investe ou não investe nesse fundo, porque muita gente tá preocupada, porque como vocês podem ver aqui, o fundo anunciou que vai entregar um rendimento bem abaixo aí do que ele vinha entregando ao longo dos últimos meses. Então, o fundo anunciou aí que agora em abril vai pagar 0,84 de rendimento, que corresponde a apenas 8 centavos por cota, sendo que mês passado ele pagou 10 centavos por cota e teve um rendimento aí acima de 1%. Muita gente desesperada, porque teve muita gente que comprou esse fundo porque ele estava pagando altos rendimentos, pegou aí, surfou uma alta da Selic, do CDI alto, inflação alta também. Esse fundo aí ele vem entregando bons rendimentos porque ele é bem distribuído entre CDI e IPCA. Só que agora, ao invés de eu falar para você só o que está acontecendo, eu quero que você entenda o porquê está acontecendo. Então nesse vídeo aqui, eu decidi mostrar para você, não de forma superficial, mas de forma detalhada, porque esse fundo aqui, ele tá pagando um rendimento menor. A gente vai tentar entender junto isso aqui, para na hora de você comprar um fundo imobiliário, decidir vender um fundo da sua carteira, você fazer isso de forma racional e não superficial. Então fica comigo até o final do vídeo para você aprender como analisar um fundo imobiliário, o que vale ou não vale a pena olhar ali no relatório e como funcionam os ciclos da economia em volta dos rendimentos que os fundos imobiliários entregam. Se você é inscrito no canal, cara, pelo amor de Deus, tem muita gente que assiste aqui o canal e ainda não é inscrito. Cara, se inscreve aqui, a gente tá batendo quase 200 mil inscritos, eu tô sempre aqui entregando conteúdo gratuito para vocês, para mostrar para vocês que o universo dos fundos imobiliários é muito mais do que rendimento mensal, é muito mais do que dividend yield. Existe um ecossistema por trás das cotas, dos investimentos, do dinheiro que você consegue ganhar no bolso. E você entendendo isso, você consegue investir de uma forma muito melhor, muito mais saudável. Cara, você consegue investir, dormir tranquilo e não ficar preocupado com, às vezes, uma falta de interpretação que você ainda não tem por falta de conhecimento ou por alguma cagada que você pode ter feito aí porque você não assistiu um vídeo como esse aqui do começo ao fim. Então, vamos entender aqui o que está acontecendo com o VGHF11. Para quem não é familiarizado aí com o fundo, é um fundo base 10, fundo de papel, ele pega dinheiro e empresta para o setor imobiliário, então ele financia grandes obras aí do setor imobiliário, basicamente aí como o MXRF11, entre outros fundos de papel. O fundo é base 10, ele pagou um yield de 14% nos últimos 12 meses e por isso ele vem crescendo bastante, ó, tá chegando a quase 400 mil cotistas, está sendo negociado abaixo do valor patrimonial e tem uma liquidez diária de mais de 5 milhões. O que chamou a atenção aqui de muita gente? O último rendimento anunciado pelo fundo. Vai pagar 8 centavos, sendo que vinha pagando 10. Talvez para você que investe há pouco tempo ou está estudando agora fundos imobiliários, deve pensar assim, Lucas, ele vai diminuir só 2 centavos, cara. Por que é tão representativo assim? Por que isso daí assusta os cotistas, o mercado? Por que você está trazendo esse vídeo? Porque pensa, se você tem 1000 cotas do VGHF11, mês passado você recebeu R$100 de rendimento. Agora com as mesmas 1000 cotas você vai receber R$80. Então caiu R$20 nos rendimentos, mesmo você tendo a mesma quantidade de cota. Então dependendo aí da quantidade que você tem, isso aqui pode ser muito representativo. Mas por que eu quero clarear isso aqui para você? Ó, se a gente pegar o histórico de dividendos do fundo, a gente pode ver que ele subiu bastante ali em 2021, né, surfando aí uma alta taxa de juros, e ele chegou a pagar 18%. Caramba, cara, é menos 10 centavos do que o último rendimento. Ele veio caindo aqui em 2022, veio caindo em 2023 e agora anunciou 8 centavos. E se a gente pegar o MXRF11, isso aí acontece também, ele tem um pouco mais de histórico, né? Então a Selic subiu, ele subiu os rendimentos junto, chegou a pagar 12 centavos, segurou os 12 centavos aqui por muito tempo, agora está pagando 10 centavos por cota. E um outro fundo aqui que a gente pode pegar como exemplo é o BTCI11, eu sei que é um fundo aí que muita gente acompanha e tem na carteira, chegou a pagar 12 centavos lá em 2020, segurou ali os 13 centavos em 2022, passou a pagar 10 centavos ali em 2023 e agora está pagando 9 centavos. Vamos entender aqui por que os fundos eles começaram a pagar maiores rendimentos e agora eles estão diminuindo. Uma coisa que a gente pode ver aí que está acontecendo e vai continuar acontecendo em vários fundos de papel. Quando a gente pega aqui esse gráfico, a gente pode ver que lá em 2021, tanto o IPCA, que é essa linha laranja, quanto o CDI, que é essa linha cinza, eles subiram bastante jogando aí os títulos de renda fixa para cima. E como a gente sabe, os fundos imobiliários de papel, eles ganham dinheiro emprestando dinheiro. E a taxa de juros que vai nesses empréstimos é atrelada ao CDI ou ao IPCA e IGPM. Então, quando esses índices eles estão subindo, os fundos imobiliários, eles também ganham mais dinheiro e, por consequência, eles distribuem mais. Só que, cara, isso aqui, inflação e Selic alta, é péssimo para a economia, trava toda a cadeia produtiva, cara, é péssimo para o Brasil e não pode ficar isso aí muito alto por muito tempo. Então, passou ali um período onde a taxa ficou fixada em 3,75, agora começou a cair. A gente pode ver aqui que tanto a Selic quanto o IPCA continuaram caindo. E aí, por consequência disso, a gente pode ver aqui no VGHF11, no relatório,
que o fundo ele veio tendo um rendimento menor e, por consequência disso, distribuindo um rendimento menor, o que também vem acontecendo em outros fundos de papel, o que é absolutamente normal, tá? Quero deixar isso aqui claro para vocês. Os investimentos em renda variável, eles variam. Então, eles vão acompanhando os ciclos das altas e baixas de juros. Isso aí influencia diretamente no rendimento que o fundo ele distribui. Mas olha só que interessante. Ó, se a gente pegar o último relatório aqui, em dezembro de 2023, ele teve um resultado de 8,7 milhões, mas ele distribuiu 9,4. Ou seja, ele tirou um dinheiro do caixa e colocou ali para manter os 10 centavos de aluguel. Já em janeiro de 2024, ele teve um resultado maior, porque ele vendeu as cotas do fundo que ele tinha. Os fundos imobiliários ele também podem comprar cotas de outros fundos imobiliários e fazer ganho de capital, assim como eu e você. E ele vendeu as cotas do MGFF11, então colocou um dinheiro no bolso. Ele teve um resultado aqui de 19 milhões, distribuiu 16,4, segurou os 10 centavos de aluguel. Porém, quando chegou agora fevereiro, CDI caindo, Selic caindo, inflação caindo, ele não teve ganho de capital. Ele teve um resultado de 13,6 milhões, mas ele distribuiu 16,4 e ele segurou ainda os 10 centavos, mas o fundo ele já vinha tendo um resultado menor do que ele vinha distribuindo. Lembra? Dezembro ele teve um rendimento de 8,7, distribuiu 9,4. Agora ele teve um rendimento de 13,6, distribuiu 16,4. O único mês que ele teve um rendimento superior foi quando ele vendeu as cotas do fundo imobiliário. E aí ele teve um ganho de capital. Mas isso não é sustentável, porque o fundo ele não vai pagar sempre a mesma coisa. Quando ele tem um resultado maior, ele pode distribuir mais, mas se os resultados forem menores, ele não vai ter dinheiro suficiente todo mês para ficar mantendo aquelas cotas. Dependendo do fundo, ele pode segurar um caixa ali por muito tempo para ir mantendo aquelas cotas, pode vender um imóvel, dependendo se for um fundo de tijolo, mas no caso aqui dos fundos de papel, a Selic, o IPCA, o CDI, a tendência é que eles diminuem agora com a taxa de juros diminuindo. E aí o rendimento desses fundos vai ser cada vez menor e, por consequência, o resultado que eles estão entregando também pode ser cada vez menor, ficando aí nessa média entre 8 e 9 centavos de aluguel, dependendo do fundo. E aí, isso aqui não é algo particular só do VGHF11. Como eu mostrei aqui para vocês, se a gente pegar o MXRF11, a gente pode ver, ó, o último rendimento dele foi de 10 centavos por cota, um rendimento equivalente aí a 0,96%. O próximo, que ele vai pagar agora em abril, é também 10 centavos, mas o rendimento um pouquinho menor, de 0,95. Então a gente pode ver que mesmo o MXRF11 sendo um fundo aí base 10, bacana, maior fundo com a maior base de cotistas, ele tende a subir surfando um ciclo de alta da taxa de juros, mas ele também tende a diminuir quando a Selic cai. E olhando aqui para o BTCI11, a gente também pode ver, ele ainda não anunciou o próximo rendimento, mas como eu mostrei para vocês, ele subiu e ele vem descendo, mas a normalidade dos fundos de papel é que eles comecem a pagar um rendimento menor agora com a taxa de juros caindo. Aí acende um alerta também para você que investe em MXRF11 e às vezes começou a estudar agora, talvez começou a investir em MXRF11, mas ainda não entende muito bem por que muita gente fala desse fundo, se vale ou não vale a pena. Olha só o resultado financeiro de distribuição de cotas do MXRF11 nos últimos 12 meses. A gente pode ver que lá em fevereiro de 2023, ele estava gerando 12 centavos por cota e estava pagando 12 centavos. Ele chegou a gerar aqui em maio de 2023 13 centavos por cota, pagou 12. Mas conforme a taxa de juros vai diminuindo, o fundo também vem diminuindo seus rendimentos. Então essa linha cinza aqui é o resultado e azul é a distribuição. Então ele foi caindo, ó, ele estava gerando 11 centavos, pagando 11 centavos, e o último rendimento aqui, ele gerou 10 centavos e pagou 10 centavos. Só que mesmo assim, muita gente ainda está comprando o MXRF11, mesmo o P sobre VP dele estando de 1,05. A tendência agora com a Selic caindo é que o resultado dos fundos imobiliários de papel sejam cada vez menores, depende muito da gestão de cada fundo, tá? Tem fundo que tem caixa, tem fundo que vai vender CRI, tem fundo que vai vender cotas de fundos imobiliários, e eles podem pegar esse dinheiro e segurar e manter os rendimentos aí por um tempo. Mas a tendência agora é que os fundos imobiliários de papel diminuam o seu resultado. E é por isso que eu falo para vocês não se assustarem quando vocês verem os fundos pagando um rendimento menor. Porque muita gente entrou no VGHF11 nessa época que ele estava pagando 18 centavos por cota. A pessoa entrou porque ela era nova no mercado, ela queria começar a investir em fundos imobiliários. E, cara, ela ficou surpresa porque ela olhava e falava, caramba, tá pagando 18 centavos por cota, pagando 1,5% ao mês. Cara, isso aqui vai continuar para sempre? Não. É absolutamente normal um fundo imobiliário começar a pagar um rendimento menor com a taxa de juros diminuindo. Nesse momento, a gente vai começar a ver cotas de fundos imobiliários de tijolo se valorizando e o dividend yield dos fundos de tijolo também sendo diminuído, porque quando a cota sobe muito, o dividendo ele tem que se normalizar também. Fundos imobiliários de modo geral, se a gente pegar a média do IFIX, vamos pegar aqui no Google, vamos colocar aqui, ó, qual a média dos aluguéis dos FIIs. E a gente pode ver aqui que a taxa média
de um fundo imobiliário gira em torno aí de 8,77% a 7,68%. Essa aqui é a média, tá? Quero deixar isso aqui bem claro para você não ficar investindo como uma ilusão. Muita gente entrou no mercado recentemente, isso é muito bacana, os fundos imobiliários têm ganhado bastante abrangência no mercado, só que muita gente entrou porque viu o fundo imobiliário pagando 1%. E agora com a Selic caindo, os fundos imobiliários vão começar a pagar a normalidade, que gira em torno aí de 7, 8 e dependendo do fundo, cara, 8,5, 9 no máximo. A gente vai ver uma tendência da queda dos rendimentos dos fundos imobiliários, mas de contrapartida, bons fundos vão sempre pagar esses rendimentos e aí, com boas administrações, a gente também pode ver as cotas valorizando. Resumindo aqui a minha opinião para vocês, não tem nada de errado com o VGHF11, é normal os fundos agora eles começarem a diminuir o rendimento das suas cotas, é lógico que a gente tem que ficar de olho ali também, se cair muito, aí a gente já precisa entender por que caiu muito, o fundo tem ou não tem caixa, a gestão tá ou não tá fazendo um bom trabalho. Mas aí é um trabalho de formiguinha que a gente tem que ir olhando o fundo que a gente investe pra gente entender a cabeça da gestão e ver se o fundo tá seguindo na estratégia que fez a gente investir nesse fundo. Se a gente pegar aqui o VGHF11, a gente pode ver aqui que a alocação por ativo da carteira dele tá basicamente aí 60-40, ele investe tanto em CRIs, FDIC, FIIs, ação, e ele também tem um pedacinho aqui de SPE, e aqui a alocação por indexador tá quase 60-40 também, focada em IPCA e CDI. Isso aqui é interessante porque a gestão do fundo, ela sempre tem que estar ali se movimentando para surfar a onda dos ciclos. Se a gente olhasse aqui e visse, caramba, a gestão do VGHF11 não tá vendendo nada, não tá fazendo nada, a gente já poderia ficar preocupado. Descendo aqui embaixo, a gente pode ver que o fundo vem se movimentando, ó, então aqui são as compras que o fundo fez aí no último relatório, então a gente pode ver aqui que ele está comprando vários CRIs, ó, é um bom momento para o fundo investir em CRIs também, mas ele também está vendendo várias cotas de fundos que eles tinham, ó. Então aqui a gente pode ver que ele tem colocado um dinheiro no bolso, o fundo está se movimentando e o fundo tem tentado equilibrar essa carteira de CRIs com as cotas de fundos que ele tem. Então, na minha opinião particular, vamos ficar de olho no VGHF11, na minha opinião, continua sendo um bom fundo, mesmo diminuindo os rendimentos, é absolutamente normal para o momento que a gente está passando, e eu quero que você também entenda quais são os motivos que você deve ou não deve investir no fundo imobiliário, quando é bom, quando é ruim, e o que vale ou não vale a pena analisar dentro do relatório. Lembrando que se você quer se aprofundar nesse tipo de assunto, ações, fundos imobiliários, dia 8 de abril, agora segunda-feira que vem, eu vou fazer a aula de abertura da 4ª turma do Renda com Dividendos. Você pode participar comigo, vai ser gratuito, eu vou entregar muito conteúdo e no final eu vou abrir a 4ª turma do meu curso de investimentos. Então, para você participar, clica no link que está fixado aqui no comentário, faz a sua inscrição, porque só vai ter acesso a essa aula quem tiver no nosso grupo do WhatsApp. Vai ser um prazer ter você comigo nessa aula e no final eu vou abrir a possibilidade para você que quer investir em conhecimento. Então clica aí e se inscreve. Comenta aqui embaixo o que você acha do VGHF11, se você investe ou não, o que você está achando dessa estratégia da gestão. Mesmo diminuindo os rendimentos, continua sendo um bom fundo na sua opinião? Comenta aqui embaixo, te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!